esse exército que a Virgem Maria quer levantar a partir desta palavra de seu filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que estejamos dignos das promessas de Cristo. Uma boa tarde a todos. Para mim é uma grande honra estar novamente aqui em Brasília, num encontro tão maravilhoso e profético como este, em que a Virgem Maria reúne um povo para fazer uma súplica de uma consagração que ela mesma propõe por meio de um santo seu, São Luís Maria Grimond de Montfort, que escreveu este belíssimo livro, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria. E o livro ele tem uma importância tão grande para nós católicos, e nós podemos entender isso devido à fúria que ele causa no inferno. Quando o santo escrevia este livro, ele profetizou que via demônios tentando destruir o conteúdo deste livro, e aquele de quem o Espírito Santo se servia para escrever, que era o próprio São Luís, mas por humildade ele não queria falar eu e nem tocar o nome dele. De fato, este livro, quando foi publicado, ele caiu no esquecimento, e 120 anos depois ele voltou a ser reeditado e tem feito um bem enorme, irmãos, para o mundo. Santos que fizeram essa consagração: Padre Pio de Pietrelcina, que o livro propõe, Santa Teresinha do Menino Jesus, São João Maria Vianney Curadares, São Pio X, Papa, entre tantos outros, o mais recente, o Beato João Paulo II. Se é um livro que é tão odiado pelo demônio e pelo inferno, significa que tudo aquilo que Satanás tem uma ira profunda, nós devemos amar muito. E você que está aqui não pode ir embora sem adquirir este livro. Eu gostaria de fazer uma pregação sobre uma profecia que São Luís, o autor deste livro, deixa para nós como presente, falando sobre os apóstolos dos últimos tempos. Ao propor esta consagração, irmãos, São Luís ele quer que os católicos vivam o batismo de uma maneira coerente, porque sabemos que o Cristo diz no Evangelho de São Lucas, no capítulo 18 e no versículo 8, quando o Filho do Homem voltar, acaso achará fé sobre a face da terra? E sabendo que a fé estaria entrando numa apostasia tremenda, que a igreja seria invadida no seu interior por Satanás, e com auxílio até de cardeais, sacerdotes, religiosos, leigos que vivem mal a fé católica, o espírito do mundo seria introduzido de uma maneira tão forte dentro da igreja, que iria acabá-la com ela por dentro. E o Tratado da Verdadeira Devoção é uma resposta ao pedido da Virgem Maria, pedindo a consagração do mundo ao coração dela, e uma esperança para que esses que fazem esta consagração, de fato vivam aquela palavra do apóstolo Paulo em Romanos 12:2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. E quando São Luís escrevia e propunha a consagração, na página 49, alguém está aí com o tratado? Pelo menos eu estou com esse tratado aqui, da Arca de Maria. Neste livro aqui é a página 49, mas o título é Os Apóstolos dos Últimos Tempos. Nós temos aqui na mesa aqui 5 tratados. Quem quiser emprestado aqui, você pega e depois devolve. Gente, tem tratado aí pro povo lá fora? Se tiver, traga aqui, coloca na mão do povo e depois você devolve. Porque você vem no encontro, o Robin já vai pro inferno logo de cara, não presta, né? Então, se tiver lá o pessoal da Comunidade de Fogo no altar, lá do Hélio, lá, empresta tratado pro povo, mas por favor, devolva depois, tá? Bom, tá chovendo, acho que ninguém vai conseguir. Página 49, ou Apóstolo dos Últimos Tempos, você vê no índice. Eu vou ler com vocês. Acharam? Apóstolo dos Últimos Tempos, está aí? Quem achou, diga amém. Posso ler com vocês, irmãos?
E assim está escrito, conforme o Espírito Santo usou São Luís. Enfim, Deus quer que sua mãe seja mais conhecida, mais amada e mais honrada do que nunca. Isso acontecerá sem dúvida se os predestinados entrarem com a graça e a luz do Espírito Santo na prática interior e perfeita que seguidamente lhes descobrirei. Se os que pegarem esse livro na mão seguirem o que está escrito aqui, e Nossa Senhora será mais honrada e mais amada, porque Deus tem os seus desígnios. Mas quando o homem cumpre a vontade do Senhor, a graça de fato acontece. Haja visto, você vê que a Virgem Maria disse em Lucas 1,38: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se-me segundo a tua palavra. O verbo se fez carne, habitou entre nós, e a salvação do mundo veio porque a Virgem Maria aceitou o plano do Senhor. Mas também tem Judas, que foi apóstolo de Jesus. Em vez de seguir as pegadas do mestre, ele se vendeu, se corrompeu pelo dinheiro, vendeu Jesus e não foi um homem santo. Então tem aqueles que cumprem o chamado do Senhor e aqueles que não cumprem. Ele está falando, se colocarem em prática, verão então com tanta claridade quanto a fé lhes permitir, a formosa estrela do mar. Querido, tá maravilhoso o tecladinho. Só peço para você abaixar um pouquinho só, mas tá maravilhoso. Só abaixar um pouquinho, obrigado. Verão então com tanta claridade quanto a fé lhes permitir, a formosa estrela do mar, e se obedecerem às suas diretivas, chegarão a bom porto, apesar das tempestades e dos piratas. Continua São Luís. Conhecerão as grandezas desta soberana e devotar-se-ão inteiramente ao seu serviço como seus súditos e seus escravos de amor. Olha que lindo, São Luís dizia que Jesus, nosso Senhor, deu mais glória a Deus sendo submisso à Virgem Maria durante a sua vida inteira, se ele tivesse convertido o mundo inteiro. Se Jesus, nosso Senhor, passou por este caminho, e a Virgem Maria, sem dúvida alguma, foi a professora de santidade de Jesus, porque nós não podemos esquecer que ele tinha duas naturezas. E Santo Agostinho diz que a Virgem Maria é a forma dele, a forma de Deus, que formou Deus, e o caminho que Jesus passou também deve ser, gente, o caminho que nós devemos passar. Tanto que quando São Luís Maria Grimond de Montfort estava numa igreja, diante de uma imagem de Nossa Senhora, fazendo uma veneração de amor à Virgem Maria, uma pessoa chegou na igreja e cutucou o São Luís e disse assim: por que você não vai adorar Jesus ali no sacrário e fica diante dessa imagem? E São Luís respondeu com muita clareza: é porque antes de Jesus estar naquele sacrário, ele apontou para a imagem da Virgem Maria e falou: ele passou por esse, então eu passo por esse sacrário e depois vou para aquele. Isto para ensinar o caminho que o São Luís fazia. Ele ia à Virgem Maria para ir até nosso Senhor. E as pessoas dizem assim: nós não precisamos de mediador, porque a palavra diz em João capítulo 14, versículo 6, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E particularmente quem fala muito isso são os protestantes e alguns católicos envenenados. Mas como nós temos o magistério, São Boaventura diz: Jesus é o caminho que leva ao Pai, mas a Virgem Maria é o caminho que leva a Jesus. Porque o São Luís mesmo dizia: Jesus foi o meio pelo qual a Virgem Maria serviu-se para vir até nós, e é o meio que nós devemos servir para ir até Ele. Aí as pessoas dizem assim que não entendem essas verdades de fé, mas não precisa de mediação. Olha que bonito que vai dizer o livro do Provérbios, no capítulo 8 e no versículo 35. Aquele que me acha, obtém a vida, encontra e recebe os favores do seu Senhor. Aquele que me acha, encontra a vida. Que vida que é essa? É a vida divina de Jesus. Mas quem é essa que encontrando se encontra o Cristo? É a Nossa Senhora. E acha ela e não consegue se ser santo sem ela. O bem-aventurado José Lamano já dizia: procurar santidade sem Maria é voar sem asas. Santo Alberto Magno estava no seminário e com muitas dificuldades de entender as matérias de teologia, o latim.
e desesperado, apareceu diante de uma imagem da Virgem Maria e disse: olha, se a senhora não me ajudar, eu vou sucumbir, não vou aguentar e vou sair do seminário. Gente, Nossa Senhora apareceu para Santo Alberto Magno e diz assim para ele: olha, Alberto, eu vou fazer de você um homem sábio, célebre, e o seu nome será lembrado no mundo inteiro. Mas antes da sua morte, eu vou aparecer para ti, eu vou retirar toda a sabedoria, porque eu sou a mãe da sabedoria, e todos notarão, porque você falará que quem fez essas maravilhas em ti fui eu. Gente, Santo Alberto Magno, ele foi de uma sabedoria tão excelsa, a compreensão dele acerca das coisas de Deus era uma coisa inenarrável, maravilhosa, tanto que ele virou professor de teologia e deu aula para Santo Tomás de Aquino, considerado o mestre do mundo na teologia católica. E após a morte dele, ele se tornou doutor da igreja, um dos maiores santos. E antes da morte dele, a Nossa Senhora apareceu e disse assim: ó, conforme o combinado, eu vou tirar aquela sabedoria que eu tinha lhe prometido, que de fato Nossa Senhora fez com que ele teve. E depois que Nossa Senhora tirou, as pessoas olhavam para Santo Alberto e percebiam que não era mais a mesma inteligência, a mesma retórica, a mesma compreensão, que ele estava mais bobo. E aí ele começou a contar para todo mundo: gente, olha, foi a Virgem Maria que me apareceu, me concedeu esta graça, e eu estou aqui para dizer que ela é medianeira de todas as graças, e como São Luís dizia, que ela dá as graças a quem quer, quando quer, como quer. Chamou-a de tesoureira dos bens celestes do Senhor, que administra os dons de Deus. E que o próprio São Luís dizia que se o Espírito Santo não pode operar maravilha nas almas, meus irmãos, é porque como a Virgem Maria é esposa dele, e ele está em contato perene com ela, quando o Espírito Santo vê que uma alma não tem uma devoção profunda a Nossa Senhora, ele não pode operar nela maravilhas. Por isso que Satanás faz o possível e o impossível para tirar as pessoas do caminho da consagração, porque ele sabe que um consagrado é uma bomba no inferno. Por isso que o cardeal Newman, beato recentemente pelo Papa, convertido do protestantismo anglicano para a Igreja Católica, nas suas missões, ele percebeu que aonde se tinha uma devoção forte a Nossa Senhora, Jesus Cristo era rei dos corações. E onde ele foi pregar que a devoção a Nossa Senhora tinha arrefecido, caído, o paganismo tomou conta, o pecado tomou conta. Ou seja, nós precisamos de Nossa Senhora para ter a graça do Senhor, para entender as coisas espirituais, para ter a iluminação da graça da fé. Por quê? Porque Nossa Senhora quer usar-nos de maneira maravilhosa para sermos os apóstolos dos últimos tempos. Aí você chega e diz assim: mas eu sou incapaz, eu não tenho um nível cultural bom, eu não tenho entendimento das coisas espirituais. Meus irmãos e irmãs, eu repeti 8 anos. Eu fui expulso de 6 escolas. Eu nunca, desde quando eu estive matriculado nas minhas escolas, consegui ler um livro inteiro que alguma professora me pediu. As minhas notas das provas eram 0, 1, 2, 3. Quando eu tirava 3, eu achava que eu estava progredindo intelectualmente. Quando eu tirava 3, a prova vinha, eu falava: beleza, estou melhorando. E como que o Senhor me chama para ser pregador da sua... Pelo jeito, você também não era muito ávido de estudo, né, Hélio? Tinha também dificuldades, né? E também escreve errado que nem eu, né? Eu vejo você escrevendo lá no Facebook, eu falo: Jesus é que nem eu. Coloca interrogação no lugar de ponto, exclamação no lugar de vírgula. Escreve tudo errado, não sabe colocar acento, e que nem eu. Tudo errado. Eu ainda quero fazer um curso de português, porque eu pretendo escrever livro. Mas na minha vida, como na do Hélio, se Nossa Senhora tem nos levado para pregar pelo Brasil inteiro. Por exemplo, eu estou pregando aqui, você vê que eu tenho uma memória absurda. Lembro de coisas assim, vou citando, mas isso daqui não é graça minha. De jeito nenhum. Porque para um jovem que repetiu 8 anos, haja vista que eu não tinha capacidade intelectual para entender as coisas. Aí depois eu me converto, e numa madrugada eu leio o tratado da verdadeira devoção à Virgem Maria, o meu coração se inflama e eu digo: eu quero viver isso que está aqui. Aí Nossa Senhora nutre de sabedoria, dá um amor pela igreja impressionante, um amor pelos estudos, pela oração, repugnância pelo pecado, nojo do mundo. E aí eu vejo a formação de Nossa Senhora, e vai nos levando para o Brasil,
pregando fora do Brasil e vendo coisas miraculosas. Por quê? Por causa da consagração à Virgem Maria. Todos os santos, vai dizer São Maximiliano Kolbe, são obra da Virgem Maria. E a característica comum deles é a devoção a ela. Meus irmãos e minhas irmãs, não importa muito com o seu nível intelectual, se você se acha incapaz na sabedoria divina. 1 Coríntios 11:26 diz que Deus escolhe o que é fraco no mundo para confundir os fortes. Mas o que eu estou dizendo é que essa formação de Nossa Senhora, o lindo dela é que ela trabalha com os pequeninos. Você já viu nas aparições dela para quem que ela aparece? Para crianças. Em Fátima, para crianças. Em Medjugorje começou com crianças. Em Salete com crianças. Em Garabandal com crianças. Em Quiberro, na África, Nossa Senhora ensinou o vidente dela a escrever. Foi a Nossa Senhora que fez isso. E o menino tem uma sabedoria como o de Santo Tomás de Aquino. O que você perguntar para ele sobre teologia da igreja, ele responde. Por quê? Porque ele pergunta para Nossa Senhora e Nossa Senhora diz a ele. Dentro da igreja católica, os maiores santos foram marianos. Agora, por exemplo, quem dá problema na igreja hoje? Leonardo Boff, teólogo da teologia da libertação, não tem devoção a Nossa Senhora, porque no livro ele diz que nós temos que adorar a Nossa Senhora porque ela é cheia do Espírito Santo. Um herege, comunista, não suporta o terço. A Pat Mansfield veio no Brasil e disse: por que muitos grupos de oração da renovação carismática arrefeceram, caíram? Porque vocês abandonaram a devoção a Nossa Senhora? Não dá para tirar a Virgem Maria da cena. Estão querendo de qualquer jeito separar a Virgem Maria de Jesus, mas ainda bem que São Luís Maria Grimond de Montfort dizia: é mais fácil separar a luz do sol do que Nossa Senhora de Jesus. Isso não vai acontecer, porque o céu não deixará e nós também não, porque nós pregoaremos as glórias de Maria. Pregoaremos. E aqui na profecia de São Luís, ele continua: experimentarão as suas doçuras e bondades maternais e amar-lhe-ão ternamente como seus filhos muito queridos. Conhecerão as misericórdias de que ela é cheia e sentirão a necessidade que tem do seu socorro. Gente, eu não vou poder trabalhar porque eu estou querendo nessas partes, porque eu quero muito falar dos apóstolos dos últimos tempos. Mas, gente, o socorro de Nossa Senhora. Quando Santa Gemma Galgani estava rezando por um maçom impenitente, Jesus aparece a ela e diz: eu não vou converter este homem, porque ele tem um coração muito duro. E a Santa Gemma diz a Jesus: a mim tu podes negar a conversão desse grande pecador, mas tu negarás a tua mãe? Eu peço a conversão dele por intermédio da Virgem Maria. No dia seguinte, este homem estava no confessionário chorando e voltando para a igreja. Uma grande congregação religiosa queria construir uma igreja bonita para honrar a nosso Senhor Jesus Cristo e não tinha dinheiro. Eles cesaram e uma mulher milionária apareceu e deu 50 apartamentos, cada um no valor de R$1 milhão. São Maximiliano Kolbe, quando queria produzir a revista Cavaleiros da Imaculada para combater a maçonaria e ensinar a doutrina católica, não tinha dinheiro. Ele foi no altar pedir a Nossa Senhora, e quando ele está em oração, ele levanta e está lá um envelope com o dinheiro necessário. Gente, eles vão para Nossa Senhora e Nossa Senhora vem no auxílio dos seus filhos. São Luís Maria Grimond de Montfort, nesse livro, nos diz que os milagres começaram por Maria. O primeiro milagre na ordem natural, na visitação que ele fez, que Nossa Senhora fez a sua prima Santa Isabel. E quando São João Batista foi santificado no ventre, São Luís diz que aquele é o primeiro milagre de Jesus, por intermédio de Maria na ordem natural. E o segundo milagre, a transformação da água em vinho, que foi nas bodas em Caná, também a pedido de Nossa Senhora. E diz que continuará assim até a segunda vinda de Jesus, os milagres por meio de Maria, a sua Mãe Santíssima. Então por isso que você que está nesse encontro precisa ter dentro da sua alma essa necessidade da Mãe de Deus, porque Jesus quis necessitar dela para vir até nós.
E sem nenhum escrúpulo de amar muito a Nossa Senhora. São Maximiliano Kolbe já dizia: não tenha medo de amar tanto a Virgem Maria. Nunca ninguém amará ela como Cristo a amou. E um dia a Santa Gertrudes escutava uma pregação em que o pregador só falava de Nossa Senhora. E ela ficou brava porque o nome de Jesus não foi mencionado. E quando ela estava indo embora, ela passou em frente a uma imagem de Jesus e Jesus chamou ela. E falou assim... Não, ela passou em frente a uma imagem de Maria Santíssima. Falou assim: por que você passou diante da imagem da minha mãe e não saudou ela? Aí ela disse: Jesus, o pregador agora pregou e ele só falou da sua mãe e nem falou de você, por isso que eu estou chateada. Sabe o que Jesus respondeu a ela? Minha filha, acalenta-te o seu coração. Toda a glória que é dada à minha mãe é a mim mesmo que é dada, porque tudo o que há de bom nela foi eu quem a ornei. Entende, meus irmãos? Nós não podemos ter medo de ficar perto da Virgem Maria, porque a Virgem Maria nos leva a Jesus, isso é fato. E Jesus também quer que nós nos consagremos a ela dessa maneira, para que nós possamos ser cada vez mais do Cristo, amparado, formado, porque é mais rápido. Então, o São Luís ele vai falando: recorrerão sempre a ela em todas as coisas, como sua querida advogada e medianeira junto de Jesus Cristo. Compreenderão, isso daqui não é só lendo não, viu? É calma. Compreenderão que ela é o meio mais fácil, mais curto, mais perfeito para irem a Jesus. E a ela se entregarão de corpo e alma sem reserva, para do mesmo modo pertencerem a Jesus Cristo. Quem já fez a consagração da Santa Escravidão aqui, levanta a mão. Quem que já é escravo de Maria aqui? Vale a pena ou não vale essa consagração, gente? Você sente que a sua vida espiritual, o entendimento das coisas de Deus é mais palpável? Todo mundo diz. Claro que a luta com o demônio também aumenta, porque Satanás não gosta dos santos, de jeito nenhum. Mas quem não fez essa consagração, levanta a mão. Levanta a mão bem alto. Que bênção. Você que veio aqui, você precisa fazer essa consagração. Você não pode deixar de comprar este livro, o Tratado da Verdadeira Devoção. Você tem que lê-lo, comê-lo. O seu coração vai se inchar de amor pela Virgem Maria, e a Virgem Maria vai fazer o seu coração inchar de amor por Jesus Cristo, porque o tempo em que nós vivemos não dá mais para aturar tanta desgraça e tanto pecado no mundo. Não é possível que não se levante os apóstolos dos últimos tempos para fazer algo. As coisas não estão fáceis não, gente. E aqui São Luís vai dizer: a ela se entregarão de corpo e alma sem reserva, para do mesmo modo pertencer a Jesus Cristo. Número 56. Mas quem serão esses servos, escravos e filhos de Maria? Ele vai descrever profeticamente: serão ministros do Senhor, que com o fogo crepitante levarão a toda parte as chamas do amor divino. Um desses escravos que fez isso foi São João Maria Vianney. Ele se consagrou no método da Santa Escravidão. Olha o que Nossa Senhora fez com esse santo. São João Maria Vianney também tinha muitas dificuldades de entender as matérias de teologia. E por uma graça, porque ele rezava bem o rosário, ele conseguiu ser admitido a sacerdote. E o que fizeram com ele? Mandaram ele para uma paróquia abandonada, que não tinha ninguém, pensando que o ministério sacerdotal dele ia morrer, ia arrefecer. Gente, ele está indo para o caminho e vê um rapaz e diz assim: aonde é o caminho de Ars? O rapaz disse a ele: em Ars não há nada para se fazer. Ele disse: então significa que temos muito a fazer. Gente, ele chegou na paróquia, o estado físico da paróquia estava débil. Jesus disse, Lucas 12:49, eu vim lançar fogo sobre a terra. Se Jesus doa o fogo, porque ele é o fogo puro do amor, São João Maria Vianney sabia onde ele ia buscar. O programa sacerdotal de São João Maria Vianney não era ficar somente com reunião de clero, não era querer fazer justiça social, não era entrar na terra como os sem terras fazem, os comunistas fazem, não era colocar uma calça apertada, uma roupa apertada e fazer show. Não. O apostolado dele foi 2 horas da manhã e diante de Jesus sacramentado.
e adorar o Senhor. Sabe por quê? Porque Santo Tomás de Aquino diz: nós nos transformamos naquilo que amamos. Se eu amar muito a Jesus, eu vou ser um outro Cristo. E só assim eu tenho a oportunidade de reavivar, de restaurar esta paróquia. Gente, porque vocês ainda estão aqui escutando a palavra. Na época dele ninguém ia. Ele adorava o Santíssimo Sacramento. Sabe por quê? Porque o escravo tem essa missão: esparramar o fogo do amor divino no mundo. Só que ninguém dá aquilo que não tem. Ninguém dá aquilo que não tem. Ele ia e adorava. Como Hélio falou tão bem da vida eucarística, eu não quero me estender muito, mas olha bem. Encontros que eu vou, que eu fico desgostoso. A juventude vai lá, aí entra o Santíssimo Sacramento, momento de adoração. A menina se esparrama no braço do menino e começa a fazer carinho, e trocando um momento afetivo, e fala que aquilo é para rezar pela cura. Eu falo: só se for pela cura da tua impureza, sua desgraça. Porque não se comporta assim diante de Jesus. Quando São Francisco de Sales ia adorar o Santíssimo Sacramento, ele punha as mãos assim, ficava olhando para o Senhor, e ele era careca. Quando a mosca pousava na cabeça dele, nem a mão ele colocava para limpar, por causa da referência com Jesus. Jesus disse para Santa Gertrudes: as maiores graças que você perdeu foi quando você se distraiu durante a adoração. Eu estou cansado de encontro em lugar que está muito calor. As meninas vão de shorts, de saia curta, roupa modesta. Eu tenho que olhar para as meninas e falar assim: minha querida, eu não vim aqui para ver suas pernas. Eu vim aqui para pregar o evangelho. Você está me ofendendo. Porque todo mundo por aí pensa que pregador é anjo. Idealizam que nós temos o patamar de santidade, que a gente é invulnerável, que a gente não cai, que a gente não é tentado. Imagina quanto está acontecendo isso na igreja. Aí tem pessoas que me dizem: o Senhor me disse para mim dormir com ele na capela. Eu falei: ai meu Deus do céu, que ingenuidade. O Santíssimo está lá não para a pessoa ficar dormindo. Jesus reprovou os discípulos quando eles dormiram: não pode velar 1 hora comigo. A capela não é lugar de dormir, a capela é lugar de adorar. E tantas coisas, né? Bom, o Hélio já deu uma catequese sobre isso. E aí ele ficou adorando a Jesus sacramentado. São Pedro, Julião e Marte já dizia: se Jesus sacramentado fosse o centro da nossa vida, tudo seria transformado: os homens, a igreja e a humanidade. Uma alma adoradora, ela pode fazer prodígios pelo mundo. E aí ele foi e ficou adorando. 2, celebrava a missa, 6 horas da manhã. Ficava em ação de graça depois que comungava. E ficava rezando o rosário o dia inteiro. Gente, as pessoas começaram a ir na missa. A pregação de um sacerdote adorador, de um sacerdote santo, ela pode não ter tanta retórica, ele pode até não falar bem, mas uma coisa que ele fala impregna na alma de uma pessoa. Por exemplo, se um grande pregador, com um dom de oratória fabuloso, que fala bem, que cita tanto filósofo, ai como ele fala bonito de Jesus, ele vai e prega contra o adultério, não tem aquela coisa. Mas um sacerdote, um pregador que reza muito, quando ele fala: arrepende-te do teu adultério, dá uma dor do coração da pessoa que ela quer largar a amante na hora, porque a graça está sobre a vida dessa pessoa, entende? Quando ela fala assim: ó, não falta mais de domingo na missa, perdoa, porque quem comunga com o coração com água falsifica a Eucaristia. Casa logo, para de ficar amaziado, sai dessa praga de maçonaria, abandona essa praga de teologia de liberdade. Tem um poder. E o que foi a primeira pregação dele? Foi sobre o inferno. Ele pregou sobre o inferno. Ele diz: eu estou lutando para tirar-vos do inferno e vocês querem se meter lá dentro. E aí o pessoal foi e começou a se arrepender. Arrependimento, confissão. Aí aconteceu que a fama dele começou a ficar grande. Aí começou a vir um monte de gente na paróquia. E todo mundo começava a se converter. Aí ele saiu, começou a pregar nas redondezas, os prostíbulos fechava. Todo mundo que trabalhava de domingo não trabalhava mais de domingo. Não se falava mais palavrão na região. Os bailes imorais que tinha lá, meu Deus. Ele mesmo dizia, o São João Maria Vianney, quando uma pessoa vai num baile, o anjo da guarda fica para fora e um demônio acompanha para dentro. E olha que quando ele falou isso é 300 anos atrás. As mulheres não vestiam calça apertada porque naquela época nem calça tinha. Então tudo com decoro, roupa tudo cobertinha, não tinha peito aparecendo, não tinha nada.
As músicas não tinha rock, não tinha música eletrônica, não tinha hip hop, nada. Era música clássica. E ele ainda dizia que uma pessoa dessa, quando vai no baile, o demônio fica para fora, e o anjo da guarda fica para fora, e o demônio acompanha para dentro. Gente, hoje, dentro da igreja, tem ministério de música que parece mais emo do que católico, porque pinta os olhos de preto, roupa toda de dark, nas músicas nem cita o nome de Jesus, não serve nem para falar, parece que é música para namorado. As meninas gritam assustadoramente, aperta o bumbum desses músicos, porque eu conheço gente que fala, menina, aperta meu bumbum. Nossa, um bando de impuras na igreja, tudo Jezabel. Aí vai e faz um show desse e lota, e aí vai e todo mundo grita o nome do cantor. Quando São João Maria Vianney pregava, o pessoal gritava de arrependimento dos pecados dentro do confessionário. Entende a diferença? Hoje esse daí ganha 60, 70 mil, 150, 200 mil no show. O São João Maria Vianney, ele comia uma batata por dia, ainda mal estragada, e o demônio ainda batia nele. E um dia prensou ele na parede e disse: eu te odeio tanto, porque este ano você roubou 180 mil almas da minha mão. Se tivesse 3 sacerdotes como você, meu reino estava acabado. E é isso que faz o consagrado a Nossa Senhora. Ele deixa o inferno irado. Por quê? Porque ele esparrama o fogo do amor divino. Ele prega sobre o amor de Deus. E sabe o que Santo Agostinho dizia? A quem o amor de Deus não basta é um egoísta. É egoísta porque eu prefiro o sexo, porque eu prefiro a bebida, porque eu prefiro a pornografia, porque eu prefiro a internet, porque eu prefiro a balada, porque eu prefiro a minha roupa sensual, porque eu prefiro estar numa situação de comodismo, de não precisar perdoar a quem está ferido comigo ou a quem eu feri. Entende? Eu prefiro no meu egoísmo de rezar só quando eu preciso. Eu vou na missa quando eu quero, quando eu não quero. Eu confesso quando eu acho que eu tenho necessidade. E eu busco a Deus quando eu estou gritando e desesperado. É egoísta. Mas o amor de Deus, ele é tão grande. Santo Tomás dizia que só o amor de Deus satisfaz. E por isso que nós temos que ser consagrados a Nossa Senhora. Porque ela diz em Eclesiástico 24, 24: eu sou a mãe do puro amor. E os apóstolos dos últimos tempos, os consagrados a Nossa Senhora, eles têm essa missão de esparramar o amor de Deus no mundo. E uma vez experimentando o amor divino, eu não me interesso pelas coisas da terra. Eu quero buscar as coisas do alto, onde Cristo está escondido com Deus. E é isso que nós temos que fazer: esparramar o fogo do amor divino, ter repugnância pelas coisas desta terra. Porque 1 João capítulo 2 versículo 15 vai dizer: não ameis o mundo e nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. O que eu quero? Eu quero o amor do Pai. Porque o amor do Pai me sacia. E o escravo de Nossa Senhora, como São João Maria Vianney, quando ele passou na cidade de Ars, quando ele chegou lá, dizia: aqui não tem nenhum católico. E quando morreu estava escrito: aqui não tem nenhum pagão. Porque todo mundo estava com vida de santidade. Os prostíbulos, casas de prostituição que tinha lá, fecharam todas e abriram casas religiosas e casa de acolhida para as crianças que eram pobres e que não tinham cuidado. Por quê? Porque quando a pessoa se converte de fato ao nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem a caridade no coração de ajudar aquele que tem necessidade. Por exemplo, o Padre Rodrigo Maria, que é o maior apóstolo da consagração que tem, eu acho que no Brasil ou no mundo. Quando ele chegou lá na paróquia dele no Recife, estava destruída. As igrejas protestantes perto faliram todas. Os protestantes tudo começaram a ir para a igreja do Padre Rodrigo Maria e se converter. Por quê? Um sacerdote consagrado a Nossa Senhora, a pregação dele tem um poder. Quando o meu diretor espiritual, Padre Mateus Maria, consagradíssimo a Nossa Senhora, estava confessando, passou um homem do lado de fora no mosteiro, viu ele de hábito e chegou para ele e disse assim: o que vocês estão fazendo aqui? Falando, está tendo uma missa, eu estou confessando. Quando eu era moleque eu estudei numa escola católica, eu lembro que tinha uns padres que esses negócios aqui é confissão, isso daí não é assim? Falou: você quer se confessar? Quanto tempo você não confessa? 30 anos, então vamos confessar. Ele fez o sinal da cruz e perguntou: quais são os seus pecados? Ele falou: eu sou assaltante do banco do PCC, mas quando entrei aqui eu senti uma paz tão grande, eu quero voltar para nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Um sacerdote consagrado a Nossa Senhora. Se você se consagrar e viver esta fidelidade, o Senhor vai te dar a graça de esparramar pelo mundo o fogo do amor divino. Mas eu não tenho o dom de falar. Madre Teresa também não tinha o dom de pregar.
mas o mundo inteiro olhou para aquela mulher. Ela foi capa da revista Time americana, ganhou o Prêmio Nobel da Paz e mostrou ao mundo o Evangelho de Jesus encarnado, não em quem fala bem, mas em quem vive bem. Por quê? Porque vive do amor. Diga assim comigo: Nossa Senhora, eu quero esparramar no mundo o fogo do amor divino. Por isso eu quero, mãe, ser escravo de Jesus, ser escravo de Maria, e não mais escravo do demônio, e não mais escravo do pecado, e não mais escravos do mundo. E aqui continua: serão setas nas mãos do poderoso, flechas agudas nas mãos poderosas de Maria, para transpassarem os seus inimigos. Serão filhos de Levi, de São Luís, bem purificados no fogo das grandes tribulações, bem apegados a Deus, que trarão o ouro do amor em seus corações, o incenso da oração no espírito e a mirra da mortificação no corpo. Gente do céu, a palavra do Senhor já diz, e todos nós deveríamos conhecer no livro do Eclesiastes, no capítulo 2 e no versículo 1. Quando entrardes para o serviço do Senhor, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação, para a tribulação. Nossa Senhora não tem desejo de que com essa consagração levantar católicos descompromissados e que não sirvam para nada. E se nós queremos servir para alguma coisa dentro da igreja, e eu creio que você quer ajudar, porque o amor ele não é ocioso, o amor ele trabalha. São João da Cruz já dizia que o amor não cansa e nem descansa. Todo católico consagrado a Nossa Senhora, ele vê o mundo, ele toma um choque, ele quer fazer algo. Meus irmãos e minhas irmãs, os escravos de Maria, como diz na profecia de São Luís, ele é o calcanhar de Nossa Senhora. E essa meditação que eu aprendi com o Padre Rodrigo Maria é muito interessante. Ele pega o corpo humano e diz assim: olha o calcanhar do corpo humano, ele é a parte mais desprezada. Ele fica escondido, ele não é bonito, ninguém fala: nossa, que calcanhar lindo que você tem. Não tem isso. Escondido e pisado. Pisado. É a parte que mais sofre do nosso corpo. Por exemplo, eu estou aqui em pé, quem está me sustentando é o meu calcanhar. Ele está o tempo inteiro sendo pisado. Só que há uma função belíssima. Ele é pisado, ele é esquecido, ele não é bonito, mas ele sustenta o corpo. Os escravos são o calcanhar de Nossa Senhora. Eles vão ser pisados, eles vão ser rejeitados, eles vão ter poucos amigos, eles vão ser perseguidos na escola, na faculdade, no trabalho, na própria igreja, quem é padre, no clero. Mas eles vão ajudar a sustentar o corpo de Cristo, que é a igreja. Só que, meus irmãos e irmãs, me diga a história de um santo que você já tenha lido, que ele não tenha sido provado bastante e sofrido bastante. Por que Deus quer isso? Quem trouxe a Bíblia, abra comigo, Tiago capítulo 1, versículo 2. São Tiago capítulo 1, verso 2. Página 1539. São Tiago capítulo 1, versículo 2. Quem achou, diga um amém bem bonito. Olha que lindo o que São Tiago escreve, quanto sabedoria. Considerai que é suma alegria, meus irmãos, quando passai por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Mas é preciso que a paciência efetue a sua obra, a fim de que sede perfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma. Gente, dá para trabalhar muito nisso, eu não vou poder ficar só aqui, mas é muito bonito. Olha o que São Tiago vai dizer. Primeira coisa, ele diz para você ficar alegre quando você passa por muitas provações. Por que o Tiago diz isso? Com uma mentalidade católica, e sabendo que só a provação ela vai tirar de você o desapego com os homens e vai te colocar a confiança em Deus. A confiança em Deus é a chave do nosso apostolado.
Por isso que vai dizer lá em Jeremias 17:5, maldito o homem que confia no outro homem. E mais para baixo, bendito cuja que ele põe a confiança no Senhor. Porque aí, você tendo confiança em Deus, você vai depender dele para tudo. Tendo a confiança em Deus pela aprovação, você vai viver Mateus 6:33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Porque só Deus começar te bastará. Só que se você não passar por muita aprovação, se você não passar por muita tribulação, se você não sofrer muito, você vai ser apegado nos homens. Ontem eu estava lendo um livro. Por que os casamentos não dão certo? Os namoros. Porque a pessoa começa a namorar e ela quer ser lotada de amor pelo namorado. Mas o namorado não pode dar o amor concreto, porque é só o amor de Deus que sacia o ser humano. E o casamento também vai acabando. Então você não pode mais viver do homem. Você tem que viver do amor de Deus. A sua esperança é Deus. E a tribulação vai te mostrar que só Deus é capaz de intervir na sua vida. Porque Romanos 8:31 vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Você não pode colocar sua confiança nos cavalos, mas no Senhor. Quando Davi foi lutar contra Golias, ele disse: tu vem contra mim com armas, com espada, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. E o que vai acontecer? A tribulação, ela vai te trazer algo maravilhoso. Provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Gente, é o que diz Eclesiástico 2. O título, paciência. O que significa a palavra paciência no original do grego? Sofrer. É tudo o que você precisa saber viver para ser um bom escravo de Maria. Sofrer. Porque São Francisco de Assis vai dizer: o Calvário é a montanha dos que amam. Quem não sofre não aprende a amar. Beata Alexandrina Maria da Costa: a dor é filha do amor. Por meio da dor e do sofrimento, você vai se aproximar de Jesus crucificado. Aí Santo Agostinho vai dizer: o Cristo crucificado, o Cristo desfigurado, configura-te. Diga-se comigo: o Cristo desfigurado, configura-me. A paixão de Cristo vai te restaurar. A provação vai deixar da cruz você apegado com Deus. E quando você começar a sofrer bastante, passar por muita provação, você vai estar chegando perto de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí você vai entender que o amor foi crucificado. Aí você vai dizer assim: eu também preciso ir para a minha aprovação. Eu preciso ir para a cruz. Aí você vai começar a entrar no mistério do chamado de Jesus, que é viver o batismo. Marcos 8:34. Aqueles que quiserem seguir-me, renunciem a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, irá salvá-la. Aí você vai entrando no mistério de Mateus 10:38. Aquele que não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Aí você vai encarnando Gálatas 2:19. Eu estou preso à cruz de Cristo. Gálatas 5:14. Aqueles que são de Jesus Cristo crucificaram a sua carne com as suas concupiscências. Gálatas 6:14. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu não quero mais nada a não ser Jesus e Jesus crucificado. E só por meio das grandes tribulações que você vai se chegar a esse mistério. Um grande escravo de Nossa Senhora, Papa João Paulo II, uma provação imensa, tomou um tiro de um comunista na praça de São Pedro. Teve problema, quase perdeu a vida. O demônio queria matá-lo. Mas aí depois ele mostrou que o sofrimento eu desemboco no coração da Virgem Maria. Foi e colocou a bala na coroa. Depois fica com a doença de Parkinson. E tantos sofrimentos, o Papa escravo de Maria. A fundadora da congregação dos escravos de Jesus foi destituída do seu cargo e colocada como lavadora de banheiro na sua congregação. Santo Afonso Maria de Ligório, o fundador dos redentoristas, caluniaram ele, foram até o Papa, mudaram as regras dentro da comunidade dele, destituíram ele também de fundador, e ele saiu da onde estava e foi até Roma para mostrar obediência ao Papa. Ele batia no chão chorando, porque o Papa tirou ele de fundador da congregação que ele tinha fundado por calúnia.
E sabe o que ele fazia? Ele dava soco no chão, chorando e dizia: o Papa está certo, o Papa está certo, eu mereço isso. Quem será que é capaz de hoje em dia passar por esses sofrimentos? Como o Padre Pio, que apanhava do demônio todo dia, exceto quarta-feira no dia de São José. Se não bastasse a perseguição do demônio, um cardeal da igreja a vida inteira caluniando ele, um próprio cardeal da igreja católica. Ficou proibido de confessar, de celebrar a missa. E era um homem santo, irrepreensível, escravo de Nossa Senhora também. Tiraram do Padre Pio tudo que ele tinha, tiraram tudo. Ele só tinha o amor de Deus para sustentar ele. Sabe, por um padre, como o Padre Pio, que um dia estava chorando, e um rapaz chegou para ele e falou assim: calma, Padre Pio, Deus vai te ajudar a salvar 1/3 da humanidade. E ele dá um grito e diz assim: o que eu vou fazer com 1/3 da humanidade salva? Eu quero salvar o mundo inteiro. E um padre que ficava 15 horas dentro do confessionário, confessando, e que as confissões dele eram confissões curativas, que as pessoas iam e convertiam, pessoas vinham do mundo inteiro, que quando ele ia celebrar a missa, 3 horas da manhã já tinha pessoa na porta, e impediram ele de celebrar a missa, impediram de confessar, as perseguições do demônio. Aí falaram: olha o que a igreja fez com o Padre Pio. Aí um cardeal de Roma escreveu: olha o que Deus fez com ele, olha os estigmas que ele tinha. Se não bastasse os estigmas, aquela dor insuportável no corpo dele o tempo todo. Mas o maior apóstolo que me consta do rosário rezava 100 terços por dia. E quando o demônio batia nele, ele tinha assistência como escravo de Nossa Senhora. Porque quando Satanás chegava, arrepiava e chegava no quarto, tinha o que debaixo da cabeça dele? Um travesseiro. E perguntavam: quem colocou esse travesseiro? Ele falava: foi a dama de branco, a Nossa Senhora. Que no meio da provação, ela mostrava: meu filho, eu sei que você está passando por essa dor, que Satanás está te batendo. Mas Padre Pio compreendia que cada surra que o demônio dava nele, ele arrancava milhares de almas do inferno. Quando São João Maria Vianney apanhava muito do demônio, no dia seguinte ele dizia: hoje vem um grande peixe no confessionário. Eles entendiam. A beata Alexandrina Maria da Costa, que também era escrava de Nossa Senhora, olha o sofrimento dessa moça. Ela era possuída por Satanás. Jesus chegava para a beata Alexandrina e falava assim: você quer me ajudar a salvar a alma? Sim. Jesus chegou para ela e falou assim: ó, beata, não chamou de beata, porque eu falo beata porque ela já é beata da igreja. Alexandrina, tem um padre que ele vai morrer e ele vai ser condenado no inferno porque os seus pecados são terríveis e ele não se arrepende. Você quer me ajudar a salvar essa alma? Olha como que é a intimidade dos escravos de Nossa Senhora. Beata Alexandrina, escrava tremenda. Eu fui na casa dela, participei de uma missa no quarto dela, comprei todos os livros dela, é forte demais. Aí aconteceu que ela chegou e falou assim: sim, Senhor, eu quero ajudar a salvar esse sacerdote, não quero que ele vá ao inferno. Jesus falou: então você vai ter que sofrer a minha paixão todos os dias dessa semana por causa da alma dissipada. Aí começava, vinha a cagonia, são de espinha, subida dolorosa ao Calvário e crucifixão. Aí chegou o dia que esse padre estava no retiro e ele começou a passar mal. E quando ele estava passando mal, correram a ele rapidamente, fizeram a confissão e deram unção do enfermo. E esse sacerdote, como Jesus havia dito para a beata Alexandrina, morreu. Só que antes de ter esse retiro, o diretor espiritual dela, Padre Mariano Pinho, chegou ao cardeal e disse: olha, Alexandrina disse que tem um padre que está com uma vida imoral, que ele vai morrer, que ele vai para o inferno. E para salvá-la, Jesus pediu a ela a crucifixão, ela ser crucificada, passar pelas dores da paixão. E o cardeal falou: quem é esse padre? Ele falou o nome e falou o pecado que Jesus tinha falado para ela. Ele falou: é esse mesmo, ele está fazendo tudo isso. Então, ela passou pela paixão. E o que aconteceu depois que o padre morreu? Jesus chegou e disse a ela: pela tua paixão unida à minha cruz, esse sacerdote foi salvo, está no purgatório e precisando de missa para sair de lá, porque ele está purificando. E outras vezes, Jesus chegava e dizia para ela: você quer me ajudar a salvar a alma? Ela: sim, Senhor. Porque a missão dela era ficar na porta do inferno salvando pecadores. Sabe o que Jesus falou para ela? Eu vou permitir que Satanás possua o teu corpo.
Nossa, tem gente que eu falo isso que a pessoa pensa que é mentira. Possessão de santo por demônio. Uma das maiores santas da Igreja Católica, sem dúvida. Quando ela ficou possessa, o padre diretor espiritual dela foi exorcizar ela. E para testar se era o diabo, ele falou 6 línguas com Satanás. Para Beata Alexandrina, que viveu numa cama, sem cultura, sem saber falar nenhuma língua, ela respondeu todas as línguas que o padre exorcista disse. E quando o padre terminou o exorcismo, foi celebrar uma missa para livrar a Beata Alexandrina da possessão satânica. E quando ele sai da missa e vai no quarto dela, antes dele falar, ela chegou e falou: Padre, Jesus não vai atender a sua oração na missa, porque se eu fiquei possuída por Satanás, é uma humilhação que eu passe, é uma tribulação que eu passe, é uma provação que eu passe, para ajudar, salvar as almas. É assim que é a vida dos escravos. Quem está querendo viver isso hoje? Quando o Padre Pio chegou no seminário dele, não estava escrito ou penitência ou inferno? Quando Nossa Senhora de Fátima aparece para os 3 pastorinhos e mostra o inferno, coisa que ninguém mais prega, ninguém mais fala do inferno, porque acha que não existe, porque falsificam a misericórdia de Deus. Mas não, Nossa Senhora vem com a verdade, né? Olha para onde vão a alma dos pobres pecadores, para salvá-las. Não, muitas almas vão ao inferno porque não há quem reza e faça sacrifício por elas. Por isso que é necessário o fogo da tribulação, a dor, a perseguição. Como o cardeal Bantuan, que ficou preso mais de 10 anos numa cela escura, celebrando a missa na palma da mão com uma gota de sangue, uma gota de vinho e um pedaço de pão, uma migalha de pão. Nós precisamos, ou aprende a amar a dor na marra, ou não vai perseverar até o fim. Não vai mesmo. Depois você lê Marcos 4 inteiro e vê se quem consegue perseverar até o fim é quem não ama a dor. Olha o que vai dizer aqui: desejai sofrer injúrias, aconselhava Santo Inácio ao Padre Nadal, como meio de santificação. Trabalhos, ofensas, vitupérios, ser tido por louco, ser desprezado por todos, ter cruz em tudo por amor de Cristo nosso Senhor. Senhor, ou morrer ou padecer, não vos peço outra coisa para mim. Santa Teresa de Ávila. Senhor, quero que me deis trabalhos para poder por vós, para padecer por vós, e que seja menosprezado e tido em pouco. Sabe quem disse isso? São João da Cruz. Sabe depois do que? Jesus apareceu a ele por um mérito que ele tinha. Jesus falou: o que você quer que eu te dê? Sabe o que São João da Cruz respondeu? Isso: Senhor, quero que me deis trabalhos para padecer por vós, e que seja menosprezado e tido em pouco. Que não queria ser desprezado por todo mundo. Como que são os pregadores escravos de Nossa Senhora? O Hélio aqui mesmo, um sacerdote que se levantou contra ele porque ele falou alguma coisa na pregação sobre a salvação de Nossa Senhora, que ela é medianeira e que não se salva sem Nossa Senhora. E disse que ele nem falou isso, mas que é uma verdade de fé católica. Está perseguindo um moleque por tudo quanto é canto. Quantos estados do Brasil que eu não posso pregar mais? Tem estados do Brasil que eu não entro mais para estar pregando, proibidíssimo. Eu não vou falar o nome porque está na rádio agora, senão me dá mais problema ainda. Mas é assim. Por quê? Porque eu desejo esparramar o fogo do amor divino. Eu não estou importando com politicagem. Eu não quero que a minha pregação agrade a ninguém. Eu não quero o ministério por nada. Eu não negocio a verdade da minha fé católica. E claro, tribulação, abandonado pelos amigos, perseguido, traído por quem você menos imagina. Você tem que chegar diante da cruz de Cristo, abraçar a cruz e falar: Senhor, eu quero você, eu quero estar preso à tua cruz, Senhor, eu quero padecer o que o Senhor padeceu, porque senão não sirvo para coisa nenhuma dentro da igreja. E não são muitos que conseguem isso, porque o autor do tratado já dizia, São Luís Maria Grimond de Montfort: Jesus teve muitos amigos em volta da mesa, mas pouco em volta da cruz. E por uma revelação de um santo que ele citou no livro dele, ele diz: naquela época, século 17, para encontrar um amigo da cruz é 1 entre 10 mil. Hoje eu não sei, deve ser 1 entre 100 mil. Jesus Cristo está abandonado. Sabe por quê? Porque o povo hoje já quer gozo. Você vê os músicos católicos, como que eles vivem? 50, 60 mil show, 70, Rolex, carro importado, apartamento em Miami, em Nova York, fama,
quando vai no lugar, exige tudo, comida do melhor, hotel do melhor, carro importado, casa belíssima, e que as almas vai pro quinto dos infernos, que com umas pregação light dessa hoje não cutuca nenhum demônio desse tamanho. Os escravos de Maria não. Senhor, eu aceito a tribulação, por quê? Porque é associado à tua cruz, eu colaboro na corredenção do mundo. Indo para a cruz eu ajudo a salvar. E não pensa não, irmãos, Nossa Senhora não dá moleza. Quando ela apareceu para Santa Bernadette, sabe o que ela disse? Primeira coisa: não vos prometo alegria neste mundo. Não vos prometo alegria neste mundo. E isso segue totalmente a Bíblia. Romanos 8,18, Paulo, que era um atribulado, que também era um escravo de Nossa Senhora, não conhecia a consagração, mas com certeza Jesus Cristo ensinou ele no íntimo da alma. Já dizia em Romanos 8,18: tenho para mim que o sofrimento da presente vida não tem comparação com a glória futura de que nos há de ser manifesta. Nossa Senhora quer deixar a gente apanhar nessa vida para gozar na outra. E eu quero ser escravo de Nossa Senhora e morar com ela no céu, em vez de queimar no quinto nos infernos para vender a verdade. Oh, glória a Deus! Fuja! Juventude católica, um monte de jovem, fuja desses pregadores light. Se você escuta uma pregação que não leva você a tomar amor por Jesus, pela palavra de Deus, pela oração, pela missa, se não te faz mais radical, fuja. Se você escuta uma música muito sentimental que dá vontade de você transar, masturbar e ficar namorando e pegar todo mundo e te deixa meio zen da vida, fuja. Fuja disso. Satanás odeia você, jovem. O padre Jorge Kozik, da Divina Misericórdia, dizia: o pior ataque de Satanás é contra a juventude, porque ele acabando com jovens, ele afeta toda a próxima geração. Se você não se comprometer e não for santo, como você vai ser daqui 10 anos? E os futuros pregadores, futuros pais de família, profissionais, se você tem a vocação religiosa, o que vai ser do mundo se você não se converter de fato, não fazer essa consagração? Mas porque você vai aderir ao pedido, nós vamos detonar os portões do inferno e vamos ver o triunfo do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. Não dá moleza para o mundo. Vai para a tribulação, vai para a cruz. Nunca se esqueça, a dor é filha do amor. E aqui ele continua aqui, ó. Serão por toda parte o bom odor de Jesus Cristo. Odor de vida para os pobres, os pequenos e os humildes. Odor de morte para os ricos, os grandes, os ricos, os orgulhosos e os mundanos. Gente, o que já veio-me de pessoa rica na igreja fazer proposta assim, ó. Já me ligaram, um cara falou assim, ó: eu sou um cara de posse financeira, eu quero propagar o seu ministério, viu? O mundo precisa escutar você pregando, rapaz. Não sei o que lá. Aí você chega, conhece o cara, todo no palacete, tal, vai lá, carrão importado, ixi. Aí você fica falando de rezar rosário, fazer penitência, ficar adorando. Nossa, é muito radical, afasta na hora, não bate. A incompatibilidade com o escravo, com uma pessoa do mundão, gente, não dá. Gente, você já percebeu? Por exemplo, as meninas da comunidade do L aqui, as meninas tudo usa saia, você sabe, né? Usa saia, vai na missa de véu. Aí todo mundo olha assim, nossa, de saião, de véu. Mas vai a menina piriguete na igreja, prostituída, com a calça apertada, parece justa como a justiça de Deus do juízo para ela. A menina usa calça 38, chega na loja, a moça que não precisa usar 14, para ficar bem toradona para tentar os meninos dentro da igreja. Aí a menina vai lá no evento, irmão, aqui pelado. Só falta aparecer o seio, mas é tão descarada a infeliz. Ela vai passando assim, ó, do lado dela, a pombagira desse lado e a Jezabel dessa, dois demônios da prostituição. Aí o menino vai ver, cai na masturbação dentro do banheiro da igreja. Porque eu, no meu testemunho, eu conto. Quando eu não tinha graça, eu caía na masturbação por causa dessa menina impura dentro da igreja. Aí vai lá, comunga de boa. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Vai escandalar, vai de qualquer jeito. Aí chega uma menina, coloca uma saia e mete um véu. Nossa, sabe por que é isso? É porque essas pessoas, elas odeiam tanto a Deus no íntimo. Elas são tão ímpias que em vez de atacarem Jesus, elas atacam quem reflete o brilho dele.
Sabe o que é isso? Não é repulsa simplesmente pela pessoa, é repulsa pelo próprio Deus que elas não querem seguir ou que eles não querem seguir. Aí se eu quero viver a humildade, o desapego, eu sou retrógrado, eu sou idiota, eu sou bobona. Mas não se esqueça, nós teremos o odor de Jesus Cristo, o cheiro do Cristo. Você não tem que exalar no mundo o cheiro do pecado. Você tem que exalar o cheiro da graça, por onde você passar. E aí, muitos terão repugnância de você. Eu não fui pregar num grupo de oração no Brasil. Primeira vez que eu preguei lá, gente, 2.000 pessoas, que coisa tremenda, né? Um telão do lado de fora, e aquela lotada. Eu dei meu testemunho, no dia, o cara tirou uma oferta de quase 3.000 reais. Não, gente, vamos ofertar aí, porque precisa pagar o avião, tal, que não sei o que lá, mas ele pega 80% para ele, paga 20% do avião e fica todo feliz, né? Eita, cada ladrão dentro dessa igreja, não é brincadeira não. Aí, o cara, como o povo gostou muito, ofertou muito, olhou para mim e profetizou: você veio aqui nesse grupo, sabe o que aconteceu? Foi o dia que mais teve conversão, e encheu a minha bola. Aí eu fico com medo, irmãos, porque o povo que aplaudiu Jesus Cristo num dia foi o povo que crucificou ele no outro. Aí ele me chamou de novo para estar pregando lá. E o grupo, ó, época de eleição, eu fui, descasquei o PT de cima a baixo, abortista, mostrei o plano nacional do direitos humanos, tanto que você vê. Se o PT trabalha para o aborto e para o movimento gay, vê a Marta Suplicy desarquivando o negócio da ditadura gay. Vê o plano do governo, só lê. Para de ser um pouco raso. E quando um pregador falar uma coisa, vai e pesquisa. Antes de você perseguir eu ou Hélio, pesquisa se o que a gente está falando é verdade, ou sua víbora perversa. Entendeu? Sua língua maldita. Isso daqui é para quem a carapuça serve. Se você olhou para mim assustado e não é você que faz isso, calma, não é com você. Mas se tiver algo aqui infiltrado do inferno, é para você mesmo que eu estou falando, sua anta. Se você não é, tudo bem, mas se é, leva a carapuça. Aí, calma. Se você quiser ficar bravo comigo, também fica. Eu não vivo do seu amor, eu vivo do amor de Deus, não preciso de você. E aí, irmãos, aconteceu de uma coisa. Eu detonei. E ali tinha, né, esquema na paróquia com PT, com político, tudo vendido. Aí já apareceram, eu não vou falar nem quem apareceu e fez isso pra mim, né? Assim, ó, não vou nem falar quem fez isso. Aí me chamaram a uma reunião com todas as pastoral da igreja. Aí foi o coordenador do grupo, que falou que eu era um grande profeta, que o dia que eu fui foi o que teve mais conversão. Ele, o sacerdote e todo mundo ali, ó. Mas, gente, era 20 pessoas me desmontando. Você não pode falar do demônio, você não pode falar contra a pessoa, você não pode colocar nome e tal. Eu vou resumir, eu rebati tudo depois na palavra. Falei, eu não concordo, eu vou continuar detonando, assim. Bom, todo aquele profeta que eu era, acabou naquele momento. Nunca mais voltei no grupo. A pregação que tinha no grupo perto com 1.500 pessoas foi cancelada e até hoje eu não posso mais entrar nesse estado. Por quê? Porque as pessoas não estão interessadas tanto na verdade. Por isso que diz a palavra em Gálatas 4,16: tornei-me acaso vosso inimigo porque vos disse a verdade? O escravo de Nossa Senhora, ele é repugnante para quem vive o erro. Porque segundo a profecia de São Luís Maria Grimond de Montfort, ele está submisso à vontade de Deus e ele não tem medo da verdade. Ele é o odor de Jesus Cristo, ele quer falar a verdade, ele quer ver o povo salvo. E quantos que guardam a verdade na gaveta para ficar bem com os homens? Você quer ficar bem com os homens? Eu quero ver no tribunal de Cristo alguém te defender, seu covarde. Vai dentro da igreja católica e levanta a bandeira contra o aborto e lá no seu trabalho fica silencioso, omissa. Vai dentro da igreja católica e diz que você é contra sexo antes do casamento e lá no meio da faculdade vamos todo mundo transar. Hipócrita. O escravo de Nossa Senhora não é assim não. Ele é o perfume de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim: eu vou ser escravo de Nossa Senhora. E não terei pacto com o mundo. Eu seguirei a Jesus Cristo, meu Senhor. Porque Ele morreu de amor por mim na cruz. E eu preciso morrer para o mundo, para o pecado, para o demônio, para a minha vaidade,
para o meu orgulho, por amor a Jesus. Nossa Senhora, crucifica-me. Você falou de coração isso daí mesmo? Olha para o lado e diz para a pessoa: você fez a melhor opção. Sabe por quê? Porque a cruz é a escola do amor, e a professora da escola do amor é a Virgem Maria. Aqui, ó, serão nuvens. Quem está com o tratado da Vozes? O outro tratado aí, o pequenininho. Ó, aqui está escrito: serão nuvens tonitruantes. Como está aí? Eu gosto mais dessa daí. Serão nuvens trovejantes, trovão, né? Lembra do irmão trovão? Que voarão pelos ares ao menor sopro do Espírito Santo, e sem se apegarem a coisa alguma, nem se admirarem ou inquietarem, esparramarão a chuva da palavra de Deus e da vida eterna. Ai, gente do céu. Escuta aqui. Paulo nos ensina no livro de Romanos, no capítulo 10 e no versículo 17. Olha aqui. Logo, a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Eu tenho fé por causa da palavra de Deus, por causa do magistério, por causa da tradição da igreja. E o São Luís diz que os escravos esparramarão a chuva da palavra de Deus. Você, católico, você conhece a Bíblia, você lê a Bíblia? Nossa Senhora disse em Medjugorje: católicos, colocai a televisão no lugar da Bíblia e a Bíblia no lugar da televisão. Quanto tempo por dia que você passa no Facebook e quanto tempo por dia você passa na Bíblia? Você percebe que as coisas do mundo, as coisas da terra, são muito mais fáceis de seguir do que as coisas de Deus? Aí você chega e diz para mim assim: é difícil interpretar a Bíblia. Primeira coisa. O livro da Imitação de Cristo diz que a palavra de Deus é pura, e só quem é puro pode entender a palavra de Deus. Por isso que Mateus capítulo 5, versículo 8 vai dizer: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A pureza faz você enxergar a palavra. Quem não tem pureza não entende. Santo Tomás de Aquino já dizia: quem não tem pureza não consegue fazer teologia, porque não entende. O pecado rouba a graça divina. Porque Provérbios 28, 5 diz: os homens maus não compreendem o que é justo, os que buscam o Senhor tudo entendem. Aí o que acontece? Ou eu opto por viver uma vida de santidade para entender a palavra, ou no pecado a palavra não vai ser revelada para mim. Primeira coisa, olha para o irmão e fala assim: renuncia o pecado para entender a palavra. Diga a ele. Irmãos, eu sei que nós somos fracos, mas nós não devemos aceitar a nossa condição, devemos lutar. São João Crisóstomo dizia: pecar é humano, mas perseverar no pecado é diabólico. Isaías capítulo 59, versículo 1 vai dizer: não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem seu ouvido demasiado surdo para ouvir. São os vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e o vosso Deus, e este é o motivo pela qual a face do Senhor se oculta. Agora, por que São Luís Maria Grimond de Montfort diz sobre essa associação dos escravos de Maria com a palavra? Primeira coisa, a Nossa Senhora foi a primeira a acolher a palavra. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua... Você precisa da palavra, irmão, para curar o seu coração. Salmo 106, 20: o Senhor enviou a sua palavra para curá-los e livrá-los da morte. O São Luís não fala que esparramará a chuva da palavra de Deus e da vida eterna? João 6,68: a quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Não vai dizer em Mateus 24:35: céus e terras passarão, mas a tua palavra não passará? Gente, eu fui numa missão em Santa Catarina, e o padre na homilia da missa disse que quando ele chegou na casa de uma pessoa, o que impedia a porta de bater na parede era uma daquelas bíblias antigas, grandes, no chão. Ele falou assim: como você quer que a sua casa seja abençoada pela palavra se você pisa a palavra? Aí Nossa Senhora acolhe a palavra. Aí, acolhendo a palavra, ela vai levar a palavra à sua prima Santa Isabel. Aí quando Isabel elogia ela louva com a palavra. Quando ela canta o Magnífica, Lucas 1,46: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva, e desenrola. A Nossa Senhora
é nossa, porque os protestantes não querem, então nós agarra mesmo. Ela diz 4 palavras do livro de Salmo e 2 palavras do profeta Isaías. Em Lucas capítulo 2, versículo 19, está claro aqui: Maria conservava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. Gente, Maria, a Virgem Santíssima, conhecia a Bíblia inteira. E você, católico? Se vai um testemunho de Jeová na sua casa, no dia do domingo, dia do Senhor, persuade você a sair da igreja dizendo que Jesus Cristo não é Deus e falando de Jeová, você sabe rebater na Bíblia? Você sabe discutir com protestantes? Você sabe usar a palavra para os infortúnios da sua vida? Sabe achar respostas para você? Consolar algum coração pela palavra? Quando você vai pregar, você que é pregador, você cita a Bíblia, você conhece a Bíblia, você se expõe à palavra, você ama a palavra. Santo Agostinho cobria a cabeça com véu para ler a Bíblia. Tá vendo, meninas da comunidade do Hélio? Não vai só de véu na missa, cobre a cabeça com véu também para ler a Bíblia. Gente, é verdade, Santo Agostinho cobria a cabeça com véu para ler a Bíblia, gente. São Jerônimo dizia uma filha espiritual sua, Santa Eustóquia, que o sono sempre te surpreenda com a Bíblia na mão. Aí a gente, mas é muito difícil a Bíblia. Santo Agostinho diz que a leitura da Bíblia é como cavar um poço. Não é a primeira vez que você cava que vem água, mas você vai cavando, 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 você vai entendendo. Agora me diga uma coisa, você não vai entender Mateus 7, não julgueis para não ser julgado? Isso daí é fácil, entendeu? Tem coisas que são fáceis. Você vai indo para o mais fácil, depois você vai aprendendo mais, mas não desista. Tem que ser perseverante. Como que eu vou ser um apóstolo dos últimos tempos se eu não conheço a palavra do Senhor? Gente, quando eu me converti, eu li a Bíblia 8, 10, 12 horas por dia. O amor pela palavra de Deus e pelo Deus da palavra. Eu estava mostrando para o Pablo Valente, é um sacerdote que está no nosso meio, seminarista. Seja bem-vindo, querido seminarista, Deus te abençoe. Aí, tá vendo? Eita, homem de batina, coisa bonita, né? Vamos aplaudir a batina católica. Isso é igreja, né? A batina, viu? Eu não estou aplaudindo você não. Mas é a batina. Porque fala a verdade, né? A batina é uma roupa sacramental da igreja, né? Pelo menos identifica, né? Evangeliza por si só. Agora vejam bem. Eu estava mostrando para o Pablo Valente, eu estou com os 2 livros dos sermões de Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua, numa pregação, usava 250 capítulos e versículos da Bíblia. Aí, quando eu fiz uma pregação na Canção Nova, que eu usei muitos trechos da Bíblia, uma amiga chegou e falou assim: nossa, parece que tem um cunho protestante, né? Você cita muito a palavra de Deus, né? Eu falei, quando o demônio foi tentar Jesus no deserto, Jesus disse para Satanás, Mateus 4:4, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu vou citar o quê? A minha palavra? Eu vou ficar citando filósofo pagão? Eu vou contar conto da carochinha? Eu quero mandar fogo da palavra mesmo, minha filha. Lucas 1:22 diz: sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Eu vou ensinar aqui palavra para o povo. Eu falei, é porque você está infeccionada de ficar vendo os pastores pregando e citando Bíblia, mas não se esqueça. Eu disse, São João Crisóstomo, Agostinho, nos tratados dele, era recheado de Sagrada Escritura. Até São Jerônimo, quando estava lendo um filósofo pagão, Jesus chegou a ele no sonho e disse: você não é cristão, você é ciceriano. Porque ele estava lendo muito um filósofo, né, chamado Cícero. E Jesus disse a ele isso aí: você não é católico, você é ciceriano. E aí depois São Jerônimo, com aquele amor pela Bíblia, ele dormia abraçado com a Sagrada Escritura. Que coisa linda, gente. Entre países comunistas que não tem a Bíblia, e cristãos ficam fazendo tráfico de Bíblia, expondo a vida, porque tem pessoas que choram porque não podem ler a Bíblia. Aí eles estão andando na rua, quando percebe pelo bom caminhar de uma pessoa, ele chega perto dela, percebe que é cristão, porque pela postura, ele abraça a pessoa e diz um capítulo e um versículo da Bíblia no ouvido da pessoa, e a pessoa diz um outro nele, e ele fica meditando aquela palavra o dia inteiro, porque os comunistas não deixam levar a Bíblia. E os que têm alguma coisa da palavra guardada no coração, como a Virgem Maria, guardava e meditava, é assim que eles têm contato com a palavra. E nós? E a graça de nós temos a Igreja Católica, que tem um magistério que interpreta a Bíblia para não deixar o demônio ser o nosso teólogo, como é o Silas Malafaia, que interpreta a Bíblia da maneira que quer, o Valdomiro Santiago, e esses pastores que usam a Bíblia, como o Edir Macedo, até para defender o aborto, aquela praga do diabo. Aí um dia um protestante estava com a Bíblia na mão, eu estava com o terço rezando, né?
Ele falou: irmão, aqui está a palavra. Aí eu cheguei para ele e falei: então, enquanto você só anda com a palavra na mão, eu estou meditando ela aqui no terço. Nós temos a graça de ter a palavra e de meditar a palavra. Um apóstolo dos últimos tempos, ele tem que conhecer a palavra do Senhor. Quando eu comecei no meu ministério, eu estava lendo o livro do Reis e aquela passagem de Salomão, que quando Deus aparece para ele, ele pede sabedoria para governar o povo. E o Senhor diz que fará ele do homem mais sábio. Quando eu li aquilo, eu comecei a chorar muito, porque como eu disse a vocês, gente, repetir 8 anos e virar pregador da palavra, um nível intelectual muito baixo. E eu fiz uma semana de jejum, põe água, e eu rezava e chorava muito e falava assim: Senhor, se o Senhor quer que eu seja pregador da palavra, eu não quero pregar a minha palavra, mas a tua. Então me concede a graça de guardá-la, de tê-la. Mas depois dessa oração, era leitura diária. A gente já teve vezes de eu ler a Bíblia quase 16 horas num dia. Mas um amor é uma palavra que entra no coração, um fogo quente, abrasador, e que vai destruindo aquilo que é de mundano dentro de você, de vício. Porque São Jerônimo mesmo dizia: ama o estudo das Sagradas Escrituras e não amarás os prazeres da carne. A leitura da palavra de Deus, ela vai exorcizando todo o mal que há dentro de nós. Porque Santo Agostinho dizia: não há nenhum mal que não possa ser curado pela palavra de Deus. O padre Rufus não tinha marcado um exorcismo com um rapaz que tinha ido para o satanismo, estava possesso pelo diabo. E esse menino ficou lendo a Bíblia durante muito tempo. E quando ele foi exorcizar o menino, o demônio não gritou. Em oração ele falou: o que está acontecendo? O cara estava no satanismo, todo endemoniado, e quando foi exorcizado não gritou. Aí o Espírito Santo revelou a ele: ele está lendo continuamente a Bíblia durante um mês, todos os dias, e a palavra purificou ele. Purificou. E como nós queremos purificar os outros se nós não mesmos não somos purificados? Esqueceu que Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: o meu povo se perde por falta de conhecimento, por teres rejeitado a instrução? E Jesus nos diz lá em São Mateus 22, 29: errais, não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus? Por isso que a gente grita por aí: católico ignorante, futuro protestante. Mas a nossa esperança é essa: católico com Maria, apóstolos dos últimos dias. É isso que nós precisamos fazer. Espalharão a chuva da palavra de Deus e da vida eterna. Jesus diz em João 14, 1: não perturbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Coração do homem sem Deus é perturbado. Mas crê no Cristo. Qual que é a promessa? A casa do meu Pai há muitas moradas. Nós temos um céu que nos espera. A teologia da libertação, o modernismo e as falsas doutrinas infiltradas dentro da Igreja Católica conseguiu roubar dos católicos as verdades eternas. O povo vive numa desgraça de pecado tão grande como se não houvesse céu e como se não houvesse inferno. Em Filipenses 2,12 o apóstolo Paulo já não dizia: trabalhai na vossa salvação com temor e tremor? Ele já não esparramava já nesta época a chuva da vida eterna? Santo Agostinho, comentando essa palavra, já não dizia: Deus te criou sem precisar da tua ajuda, mas não pode salvar-te sem o teu consentimento. E Paulo, preocupado com a comunidade, não exortava o povo, dizendo: trabalha na vossa salvação, fuja do pecado, confesse, não brinque. Por quê? Porque em 1 Coríntios 15, 19 está escrito: se é só para esta vida que nós temos colocado a nossa esperança em Cristo Jesus, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. É lastimável uma pessoa que não pensa na vida eterna. E eu tenho que esparramar a chuva da vida eterna. E Santo Antônio Maria Claret já nos dizia: para salvar-se é necessário ter a eternidade na mente, Deus no coração e o mundo debaixo dos pés. As pessoas nem meditam mais os novíssimos. Eu preguei no estado do Brasil e perguntei para o povo: quem quer ir para o céu? Todo mundo levantou a mão. Eu falei assim: como é o céu? Aí já ninguém levantou a mão para responder. Eu falei: me mostra algum capítulo e versículo na Bíblia de como é o céu. Eu falei: o que você já leu de livro falando sobre o céu, sobre as verdades eternas? Ninguém sabe responder nada. Eu falei: como vocês querem ir para um lugar que vocês nem conhecem?
se Santo Agostinho dizia que nós só amamos aquilo que conhecemos? Eu falei, você é católico, você vive a santidade nesta vida para conquistar a outra, e você não sabe nem do prêmio que você vai receber se você for fiel no caminho da porta estreita. Eu falei, os católicos estão ignorantes. Não conhecem a fé católica. São preguiçosos, têm dificuldade de ler catecismo da igreja. Por exemplo, eu já gastei mais de 20 mil reais comprando livro. O preço que eu comprei de livro, eu poderia ter um carro. Pergunta se eu tenho um carro. Eu não tenho um carro. Mas eu estou me preparando com essa leitura para ter uma carruagem de fogo no céu. Eu não tenho um carro, mas pelo menos eu gasto meu dinheiro para conhecer a doutrina católica. Mesmo na minha bolsa. Está lá 2 tomos da Suma Teológica de Santo Tomás Aquino. Está o livro do Papa Bento XVI. Está os Sermões de Santo Antônio de Pádua. Não fico bebendo veneno. Eu vou atrás da igreja. Eu vou atrás de coisas que me ensinam a ter o céu. Meditar sobre o céu. Quando Santo Agostinho pregava sobre o céu, o povo dizia depois da pregação, basta-te terra. A última pregação do Padre Léo não foi buscar as coisas do alto? Por que o Padre Léo deixou aquela última pregação como legado dele? É para nós acordarmos e entendermos, nós não estamos aqui para esta vida, meus irmãos. Filipenses 3:20 não vai dizer que nós somos cidadãos do céu? Quando Nossa Senhora apareceu aos pastorinhos de quem sois vós me ser? Eu vim do céu. Gente, os escravos têm que esparramar o desejo da vida eterna no povo. Quando São Timóteo mártir estava sendo devorado na calviva, o anjo apareceu, levantou a cabeça dele e disse, alegra-te, o paraíso te espera. Quando Santa Teresa d'Ávila apareceu uma filha espiritual sua, ela disse, se eu voltasse à terra, eu escolheria ter todos os tormentos e sofrimentos para ter maior grau de glória no céu. Porque não é todo mundo que tem o mesmo lugar no céu, não. Não. O céu tem moradas. E quanto mais santo é aqui, quanto mais sofre aqui, quanto mais ama aqui, mais glória tem no céu. É dito de Santo Agostinho que ele está no lugar que tem a visão mais plena de Deus na vida eterna. Agora, o povo vive num pecado lascado. Um sacerdote amigo meu disse que a única diferença dos jovens do mundo e dos jovens da igreja é o nome, porque os pecados confessados são os mesmos. O escravo de Nossa Senhora tem que esparramar a chuva da palavra de Deus e inocular no povo. Isso daí só consegue fazer quem reza, que nós não vivemos para esta terra. Por isso que você não pode ter medo de sofrer. Por isso que você não pode negociar os valores da sua fé. Por isso que você tem que sair dessa praga de mundo, jovem. Essa molecada na igreja querendo ser uma coisa ridícula. Esses cabelos miserável, usando piercing, lente branca nos olhos, tatuagem pelo corpo. Que satanismo na missa que é esse? Que imoralidade dentro da igreja? Que tempo difícil que é esse, gente? Você vai lá no quarto do miserável, tá o pôster da Lady Gaga, do Fiuk, de não sei o que lá, e aquele infeliz da Lady Gaga diz que quer lançar um perfume com cheiro de sangue, de menstruação e de sêmen masculino. Que bonita, satanista, e os jovens seguindo essas porcarias dentro da igreja. Ah, mas se Nossa Senhora colocar uma corrente na sua alma e te levar com os gigantes, você vai pisar tudo isso, porque você vai ter desejo pela vida eterna, onde é o seu lugar, o paraíso. Jesus amado, estou no começo da pregação, só tinha 10 minutos, mas vamos terminar agora esse negócio aqui. Bradarão contra o pecado. Ai, gente. Nossa. Posso falar mais um pouquinho, Pablo? Olha como vale a pena bradar contra o pecado. O que o livro do profeta Isaías 58:1 vai dizer? Aqui que bonito, ó. Clame a outra voz sem constrangimento. Faça o ato a voz como corneta. Denuncia meu povo suas faltas e a casa de Jacó os seus pecados. Você precisa tomar tanto cuidado. Dependendo com o sacerdote que você for confessar, você vai falar só, me masturbei. Não tem problema, não é pecado. Eu não estou denigrindo a figura sacerdotal porque eu não coloquei nome de padre, mas estou falando uma realidade que a gente vive na igreja hoje. A fumaça do diabo dentro da igreja infeccionou a mente de muitos e relativizaram o pecado. Casal de segunda união, maçom na igreja, festa paroquial com música profana, com cachaça, né?
O povo não dá o dízimo porque não sei se reza bastante, né? O povo da paróquia. Aí para conseguir dinheiro vai lá e coloca a música do Michel Teló, Se Eu Te Pego. Aí tá o povo lá da igreja cantando essa música. Por que não fala, ai, se eu te pego, Jesus coloca você na minha alma e vira o santo, né? Aí é bom, né? Mas não... Aí, claro, pregar contra o pecado vai dar problema. João Batista pregou contra o adultério de Herodes. Qual o prêmio dele? Cabeça cortada no prato. É. Sabe por quê? Porque Santo Agostinho já dizia: a reação imediata à verdade é o ódio. Mas o São Luís está profetizando aqui que os escravos bradarão contra o pecado. Eu estava numa diocese pregando numa semana, foi muito frutuosa. Gente, eu já vi pelo meu ministério pessoas sendo curadas de câncer. Eu já vi pessoas sendo levantadas de cadeira de roda andando com meus olhos, demônios sendo expulsos. Mas isso nada me dá tanta alegria quando eu vejo uma pessoa atolada do pecado sair dele. Estava pregando e me veio na mente, no meio da minha pregação, Santa Faustina no baile e Jesus chegando para ela e dizendo: até quando irei de aturar-vos? Nossa, imagina, né? Jesus aparece todo chagada lá no baile. Aí ela se converteu. Eu falei: bom, tem muito baile católico, cristoteca, baladoteca, que é muito pior do que esses bailes antigos, né? Porque o meu diretor espiritual me disse: eu estou cansado de confessar jovem que transa dentro de banheiro de balada católica. Aí tá lá detonando o pecado, comecei a bater em prostituição. Mas batendo lascado. No final da pregação, uma mulher chega e fala assim para mim: quero falar com você. Espera que tem um monte querendo falar, mas eu quero agora. Eu falo: nossa, a mulher é dominadora mesmo. Essas bichas é possessiva, né? Se não faz na hora que quer. Nossa Senhora Aparecida. Você que vai ser padre, você não sabe do que se livrou. E aí, meus irmãos, a mulher falou: não preciso falar agora. Eu falei: então fala. Eu estava passando aqui na porta, escutei e quis entrar. E quando você começou a falar contra a prostituição, aquilo me deu uma dor interior tão grande. Eu falei: por quê? Porque eu falei: eu sou prostituta aqui naquela avenida, eu vendo o meu corpo. Mas hoje, escutando esta palavra, eu vou procurar o caminho da luz, largar a prostituição e esperar que a providência de Deus me mande um bom marido. Isso é maravilhoso. Na mesma semana, uma senhora do mesmo jeito: quero falar com você. Eu falei: calma aí que eu já falo, tem um monte que não. Não, mas tem que ser agora. Eu falei: outra? Falei: essa cidade aqui, essas senhoras, essas mulheres aqui são tenebrosas. Aí, irmãos, aconteceu que ela falou: ó, em 3 vezes que estava pregando na cidade, na catedral ali à tarde, ontem e hoje, quando eu chego na sua pregação, você está detonando a macumba, o candomblé. Eu falei: não é possível. 3 vezes eu chego, o menino está falando o mesmo assunto. Eu falei: mas por que você está falando isso? Ela falou: porque eu sou mãe de santo, eu vou renunciar o terreiro que eu tenho, eu vou retornar para a igreja católica, porque eu fiz a primeira comunhão, eu fui católica, mas agora eu estava servindo a demônios. E retornou. Por quê? Porque quando ela chegou lá, eu estava descascando em cima disso. Agora, eu não sei se você sabe, vai pregar em alguma televisão católica e denuncia espiritismo, macumba, maçonaria para você ver. Nunca mais você prega na vida e essa televisão é processada. Os gays podem ir transar no meio da rua, fazer sexo oral no meio da rua, ridicularizar a igreja, xingar a igreja, fazer tudo. Porque essa semana eu coloquei um vídeo no meu site, um pastor gay protestante de Klesme e o caramba, dizendo que quer matar os padres e os pastores que pregam contra a homossexualidade, né? Eu falei: ai meu Deus, agora até isso tem, gay de Klesme, é mole, né? Sim, eles podem falar isso, mas vai você falar contra uma falsa doutrina para você ver. O que aconteceu com o padre Jonas? Se ensina ou não? Ó, processado por um macumbeiro lá da Bahia. Eu já disse para esse povo: gente, vocês não entendem. Se macumba fosse bom, não chamaria macumba, chamaria boa cumba. Parece que não há entendimento dessas verdades. Aí na mesma semana, uma moça falando contra as drogas. Ela estava usando cocaína no encontro de oração, porque era num ginásio lotado. E ela foi e abandonou. Pregando no Paraná, um cara chega na minha frente, fitinha rosa no cabelo, camiseta curta dobrada, mordendo o dedo, mó bichona. Na primeira cadeira eu falei: não, mas ele veio para afrontar mesmo, né? E todo lá. Eu fui pregar a palavra, Levítico 18, 22 e descasquei. Homem com homem, vira jacaré, mulher com mulher, dá beijo no pé. E comecei a explicar a doutrina católica. Na segunda pregação ele pega o microfone vestido como homem. Ele falou: essa palavra me incomodou. Eu vou lutar pela batalha da minha normalidade sexual. Eu vou ser homem. Por isso é necessário
bater de frente contra o pecado. Cuidado com as pregações velosas de uma misericórdia falsificada, de um Deus que não tem inferno, que o salário do pecado não é a morte, que está tudo muito bom, que pode comungar quem está em segunda união, que pode transar, pode ir para balada, não tem problema faltar na missa. Inclusive, um programa à tarde, um sacerdote católico citou um teólogo chamado Von Balthasar. Ele disse que esse teólogo, se o inferno existe, ele está vazio, porque a misericórdia de Deus não ia permitir que ninguém fosse para lá. E tá cantando aí, com CD, esses negócios tudo aí. Fazer o quê? Olha as coisas que falam. O inferno não existe? Um rapaz chegou para um grande pregador da igreja católica. Como é o nome daquele pregador lá, meu Deus do céu? Fulton Sheen, nos Estados Unidos. 30 milhões de pessoas viam esse homem pregar na televisão. Um dos maiores pregadores que já teve na história da igreja. Um dia um jovem chegou para ele e falou assim: Senhor bispo, não existe inferno. Sabe o que ele respondeu? Você vai saber quando você estiver lá. E por que nós pregadores pregamos contra o pecado? Porque Hebreus capítulo 12, versículo 14 está escrito: procurai a paz com todos e a santidade sem a qual ninguém pode ver o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:3: esta é a vontade de Deus a vosso respeito, a vossa santificação. Sabedoria 1:12: não procureis a morte por uma vida desregrada. 1 Tessalonicenses 4:8: Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. E é isso o que os escravos de Nossa Senhora querem fazer, sem respeito humano. Porque Ezequiel capítulo 3, versículo 18 diz: eu digo ao malévolo que ele vai morrer. Não, agora eu preciso pegar na Bíblia, porque eu quero falar como está no texto. Eu não quero adulterar nada dessa passagem, que ela é profunda. Aqui Ezequiel 3:18 está escrito aqui, se digo ao malévolo que ele vai morrer, e tu não prevines, e não lhe fala para pô-lo de sobreaviso em razão do seu péssimo proceder, de modo que ele possa viver, ele há de perecer por causa do seu delito, mas é a ti que pedirei conta do teu sangue. Eu não estou a fim de chegar no tribunal de Cristo e Jesus falar para mim: você não olhou na cruz? Você não viu o amor que eu tenho por ti? A coragem que eu tive de morrer por ti? E você foi omisso porque você estava com medo da perseguição dos homens? Você não entendeu que está lá em Mateus capítulo 10, versículo 28? Então vamos abrir lá para ver o que está lá. Mateus 10, 28. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na geena. Não temam os homens. Quando eu estava num local pregando na Bahia, eu fui conversar com um sacerdote. Aí eu vou ter que encerrar a pregação mesmo, porque aí não dá mais tempo. Só estava na primeira página, aqui o resto aqui. Mas vamos lá. A gente faz uma colinha, Deus cola outra coisa no coração, né, Hélio? Olha que coisa. Meu Deus do céu. Tá ótimo. Vamos concluir aqui. Eu estava lá na Bahia, Hélio, pregando, aí um padre foi e a gente começou a conversar. Padre, legal demais, muito bom. Aí a conversa vai, a conversa vem. Eu só vou te pedir uma coisa: julga a pregação só no final dessa história, tá? Não julga antes não, tá precipitado. Segura a onda aí. Tava conversando com o padre, conversa vai, conversa vem, já tava 2 horas. Eu falei: padre, o senhor é sacerdote diocesano, religioso? O quê? Falou: eu sou religioso, sou capuchinho. Eu falei: do Padre Pio? Falou: sim. Eu falei: nossa, que santo, né? Que luta que ele tinha com o demônio, né? Esse demônio batia nele. O demônio? Você acredita que o demônio existe, meu jovem? Eu falei: eu acredito, e muito. Poxa, se eu acredito. Não gosto dele, mas acredito nele. E conversando com eu falei: porque não? Eu falei: padre, então se o demônio não existe, inferno não existe. Inferno, a morte de Jesus na cruz não foi suficiente aquele sangue? Eu falei: sim, mas tem uma diferença entre redenção oferecida e redenção aproveitada. A redenção oferecida, Jesus morreu. Agora cabe eu usar desta graça, seguir o caminho da porta estreita e viver uma vida crucificada, porque senão eu rodo. Não, calma aí, você não está entendendo. A teologia explica. Eu falei: mas então, se não é inferno, pode pecar à vontade? Sim, o pecado já foi justificado. Inclusive tem um menino na minha paróquia que ele se masturba muito, e um dia eu cheguei para ele e falei: ó, cara, não aguento mais você confessando não. Vai, se masturba, comunga, que tá tudo limpo, né? Eu falei: mas transados do casamento? Não, se ama já pode ter. Eu falei: Jesus amado. Eu falei: o demônio existe sim, padre, ele está no seu cérebro. Aí ele até deu risada, né? Mas eu falei brincando. Aí à noite eu entrei pra casa e tinha uma pregação marcada no dia seguinte.
Catei tudo que ele me disse no catecismo e falei, eu vou denunciar tudo, porque se ele está falando isso daí lá na paróquia, eu tenho que chegar, eu tenho que ensinar a verdade para esse povo. Eu tenho que ensinar a verdade para o povo. Lutero também era padre, e eu não vou compactuar com ele. A gente tem padre santo como o padre Rodrigo Maria, o padre Paulo Ricardo, o padre Matheus. Mas se falou errado, eu não posso me omitir de querer ensinar o certo. Que até um papa pode errar. Eu não sei se você sabe, mas teve um papa na igreja que no momento de fraqueza, Adriano VI, no momento de fraqueza, ele teve 12 meninos. Alexandre VI. Adriano VI que falava que o rosário era dos demônios. Então, até um papo pode cair. Eu vou te contar uma coisa que você vai ficar meio assim, mas só para você ver como as coisas é séria. Na época de Santa Brígida, teve um papo que morreu. E o povo estava indo tudo pro funeral e ela foi adorar o Santíssimo Sacramento. Sabe o que Jesus disse para Santa Brígida? Vê, Brígida. Enquanto estão todos indo venerar o Papa, aquele devorador de almas está queimando no inferno. E aí, beleza, fui lá, coloquei dentro do catecismo as citações. No dia seguinte falei, vou ter que pregar, porque tem que trazer a verdade para esse povo, ovelha sem pastor. 10 minutos para minha pregação, eu já esfregando a mão, falei, Senhor, não permita que o padre chegue, porque eu quero pregar e ir embora, nunca mais eu sei que eu vou voltar aqui, como é assim, tá bom. Quando eu estou para iniciar 10 minutos a pregação, o padre me cruza a porta, aí eu vou lá pregar a palavra de Deus, e falei, vou mudar tudo, né? Vou mudar tudo. Você é doido? Se eu pregar isso daqui com o padre na minha frente aqui, ele vai me matar, tal. Aí eu tô lá, falei, não, vou pregar outro tema. Pensei numa outra passagem, falei, não, vou falar de Jesus sacramentado. Aí quando eu tô assim, um sopro de paz vem dentro de mim e sopra, Gálatas 1:10. Eu fui abrir a Bíblia, quando eu abri a Bíblia, estava lá em Gálatas 1:10. É porventura o favor dos homens que eu procuro ou o de Deus? Por acaso tenho interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Eu falei, sangue de Jesus tem poder na minha vida. Eu falei, Senhor, você já viu o meu tamanho? Eu tenho 1,68 m. Não sou bom de briga, porque enquanto o Anderson Silva está no UFC, né? Ultimate Fight, eu estou no UFC católico, né? Ultimate Fight católico, né? Brigando. O que vai acontecer comigo aqui? Mas na mesma hora que me veio esse sopro, uma coragem vinda da graça de Deus. 2 Timóteo 1:7. O Espírito não nos deu um espírito de covardia, mas de fortaleza, de destemor. E eu fui. Quando eu comecei a pregação, demônio não existe! Palavra de Deus. Comecei Gênesis, livro de Jó, Novo Testamento, todas as passagens do diabo que estavam na minha cabeça, eu citei todas. Magistério da igreja. Paulo VI. Quem nega a existência do demônio sai do âmbito eclesial. Papa João Paulo II. Satanás é um ser perverso e pervertedor, está atuante no mundo. Não pode se masturbar porque é pecado mortal. E está aqui, ó, catecismo da igreja católica, sexo antes do casamento, maçonaria excomungado, teologia da libertação excomungado. Comecei a denunciar tudo que tinha sido falado na noite. Quando terminou a pregação, eu falei, Senhor, manda 2 anjos poderosos agora. Falei, porque agora eu vou cessar pecado. Mas Deus permite que a gente veja algumas graças, né? A palavra não vai dizer em Efésios 5:11, não tenhais cumplicidade com as obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as abertamente? Não vai dizer em João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará? Quando eu terminei a pregação, eu pensei que o sacerdote ia vir me bater, fazer qualquer coisa. Ele veio com os olhos cheios de lágrimas, abriu os braços, me abraçou e diz assim, meu filho, vamos lá na sua livraria, eu vou comprar todas as suas palestras, porque eu quero pregar denunciando o pecado como você fez agora também. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que a Nossa Senhora, quando pega-nos, ela dá uma coragem em nós tremenda. Porque todas as aparições de Nossa Senhora, ela não adoça a pílula, ela mostra o inferno, ela fala de penitência, ela fala contra o pecado, ela pede jejum, ela pede oração, ela fala da destruição do mundo,
Ela disse lá em Caravandal que o cálice já está transbordando, mostra em Fátima o inferno. Em Salete fala da apostasia do clero, fala da vinda do anticristo. Nossa Senhora não dá para brincadeira. E os que são escravos também não devem estar. Levanta do seu lugar e diga assim comigo: eu quero ser um escravo de Nossa Senhora, formado como combatente do tempo do fim. Eu quero ser um apóstolo dos últimos tempos. Por isso, Nossa Senhora, como esposa do Espírito Santo, interceda para que o Espírito Santo entre nesse local e me batize no seu amor. Me tome com a sua graça. Me liberte, Espírito Santo, do meu pecado, do meu egoísmo, das minhas feridas interiores. Recria o meu homem interior. Me leva à cruz de Cristo para ser lavado pelo sangue poderoso de Jesus. E crucificado contigo, Jesus, eu quero ser um apóstolo dos últimos tempos, para fazer a vontade de Nossa Senhora e ver nosso Senhor Jesus Cristo sendo glorificado na Santa Igreja Católica. Vem, Espírito Santo, peça o Espírito Santo, reze pedindo o Espírito Santo. Sim, Espírito Santo, nós pedimos, nós te clamamos, nós te pedimos aqui no nosso meio a tua graça. Vem com o poder aqui no nosso meio e traz a sua efusão. Isso, reza com fervor, reza com clamor. Isso, ore. Lucas 11:13 é dito: o Espírito Santo é dado aonde é pedido. Peça essa graça na sua vida. A oração tem poder, a oração tem eficácia, por meio de intercessão da Virgem Santa. Vem, Espírito Santo, aqui no nosso meio. Venha com a tua graça. Vamos, meu Senhor, a Ele. Nós queremos ser esse lugar incendiado pela tua graça. Aqui como em Pentecostes, incendeia, cura, liberta, levanta os tíbios, cura os feridos, restaura aqueles que estão apostatados. Eu quero ver o teu amor. Aumenta a tua oração, aumenta o teu fervor. Isso, reze com o coração, reze com a tua alma. Sopra em mim o teu Espírito. Quero ver a igreja impulso ao meu voar. Dá impulso ao meu voar. E só segurando em ti. E só segurando em ti. Bem mais longe irei chegar. Bem mais longe irei chegar. Vamos cantar com o seu pé. Vai de novo, do início. Vai, sopra em mim, vai, canta. Sopra em mim o teu Espírito. Dá impulso ao meu voar. Canta. Dá impulso ao meu voar. E só segurando em ti. E só segurando em ti. Bem mais longe irei chegar. Bem mais longe irei chegar. Meu Jesus, meu Jesus, meu Senhor. cante meu Jesus, meu Jesus, meu Senhor. Cante, quero alçar o livre voo.
alçar um livre voo, de mim mesmo despojar, voarei em suas asas, e o céu vou alcançar. Meu Jesus, meu Senhor, meu Jesus, cante, meu Jesus, meu Senhor, cante, sopra em mim o teu Espírito, Senhor, sopra em mim o teu Espírito, dá impulso ao meu voar, e só segurando em ti, bem mais longe irei chegar. Jesus, meu Jesus, cante com força, meu Senhor, meu Senhor, cante, meu Jesus, meu Jesus, meu Senhor, com toda a sua força, só em ti encontro paz, só em ti encontro paz. Minha vida se refaz, minha vida se refaz. Só tu és minha fortaleza, só tu és minha fortaleza. Em teus atos eu irei orar. Só a igreja cantando, só em ti encontro paz, só em ti encontro paz. Minha vida se refaz, só tu és minha fortaleza, só tu és. Em teus atos eu irei morrer. Só em ti, com nossas palmas para terminar. Só em ti encontro paz. Minha vida se faz. Só tu és minha fortaleza. Em teus atos eu irei orar. Vocês, meu Jesus, meu Jesus, meu Senhor, meu Jesus, meu Jesus, meu Senhor. Tivemos a graça de louvar a Deus com o maior cantor católico do mundo. Oh, glória a Deus, que bênção! Ei, misericórdia, viu? Deus abençoe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.